Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 28 de março de 2021. Eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre a questão das dívidas dos clubes mineiros, né? O pessoal muito preocupado, né? Todo mundo sabe que eu sou o professor Júlio Reis, trabalho com professor João Cabral, tenho empresa de consultoria de gestão, sou especialista em finanças e investimento. Há muito tempo eu ajudei o conselho gestor na transição do Cruzeiro, e há muito tempo eu sou muito fanático do Cruzeiro e venho acompanhando essas finanças de perto, a situação nossa que a gente vem passando. E aí saiu a notícia agora também da dívida do Atlético, né? Ultrapassando um bilhão de reais, e eu tinha cantado essa pedra. Então a galera falou, pô, Júlio, já tinha falado isso e agora faz uma análise para a gente. Há tempos que eu não tenho feito nada no futebol, o meu trabalho vem me consumindo muito, resolvi tirar um tempo aí para falar. Primeira coisa que eu preciso deixar claro é o seguinte: não estou falando com base em dados oficiais. Não saíram os resultados demonstrativos financeiros dos clubes mineiros de 2020 ainda. Eu estou falando com base nessas notícias na mídia e pela minha percepção, né? E pelo que eu entendo aí, eu vou falar. Então, vamos começar o seguinte: como é que está a dívida dos dois times? Só para vocês entenderem. Hoje, a do Cruzeiro, eu acredito que deve estar em torno de 900 milhões. O que aconteceu? O Cruzeiro conseguiu amortizar algumas dívidas. Óbvio que está incorrendo juro na dívida, isso aumenta. Estamos com o problema da pandemia, estamos sem receita, baixamos muitos gastos, principalmente na época do Conselho Gestor, depois aumentou um pouco aí com a gestão do Sérgio, que já não é tão focado nisso, mas ainda tem um déficit pequeno, porque o time barato, o time muito ruim, né? E em contrapartida, o Atlético, saiu a notícia aí que está devendo em torno de R$ 1 bilhão, mais de 1 bilhão. E para mim não tem nenhuma surpresa, o Atlético já vinha aí com um balanço de 800, 900 milhões, e quem me acompanha sabe, eu falei isso no começo do ano, eu falei, o Atlético está dando all-in esse ano, com certeza um dos maiores orçamentos do futebol para um ano sem receita. Ele já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, não tinha grandes premiações, não ganhou o brasileiro, não teve receita muito grande por causa da pandemia. Um ano muito ruim que o Atlético resolveu investir pesado. E se você investe muito no futebol, você consegue fazer a roda girar. Se você for muito bom de marketing, muito bom no comercial, você consegue até, de repente, ficar no 0-0. Não é uma prática recorrente no futebol brasileiro. Todos os times costumam ter muito déficit, né, anuais. Mas, enfim, o Atlético não teve, obviamente, teve um déficit absurdo esse ano. E o Atlético ainda teve um agravante. O Atlético estava com um dinheiro fácil, né? Não sei por que, qual o propósito, se é amor mesmo, se tem uma segunda intenção, não conheço. O Bemenin, ele abriu a carteira e falou, contrato, gasto o que tiver que gastar. O Atlético é um time de receitas modestas, é um time da prateleira do meio de receita, prateleira do meio de torcida, e tem um dos maiores investimentos do futebol, devendo um absurdo. Isso não é normal, porque existe um fator excepcional chamado Rubem Menin. Na reportagem cita que a dívida do Atlético, ela não tá, ela 1 bilhão não está contabilizada ainda na dívida do Rubem Menin. Eu acho muito estranho. Eu acredito que a dívida do Atlético esteja em 200, 100, entre 100 e 200. Eu não sei qual que é a manobra fiscal que eles vão fazer, contábil, para se isso não vai sair no balanço. Toda dívida tem que sair, a menos que seja doação. Mas se ele for doação, ele tem que pagar um imposto pesado para o Estado, né? Que existe um imposto sobre doação. E aí ele deu para o Atlético, aí não vai entrar como dívida. Mas ele está emprestando a juros módicos. Não importa, ele pode emprestar a juros zero. Entra no balanço como dívida. Tem que ser pago em algum momento. Ah, não, ele deu. Aí ele deu, ele paga imposto de doação, a Receita vai em cima dele, olhar para ele se não tem lavado de dinheiro, não tem nada, sei lá o quê, e pronto, o Atlético se beneficiou de um cara, de um mecenas que quer dar dinheiro. Essa pode ser uma situação positiva do Atlético. Mas mesmo com ele perdoando essa dívida desse ano, o Atlético deve 1 bilhão. E aí, gente, só para vocês entenderem, o Cruzeiro baixando essa dívida, a primeira coisa que tem que ficar claro para a torcida é o seguinte: não se iludam. O Cruzeiro cortou o que a gente chama na gestão de capim alto. O Cruzeiro foi lá, fez o óbvio que a gente vem falando há muito tempo, que é uma renegociação de dívida com o Estado, que é o nosso maior credor, conseguiu abaixar, era natural que baixasse, fez alguns outros ajustes. Agora,
Muita dívida que vem falando, a gente veio pagando, fazendo outra. O Cruzeiro não tinha fonte de receita. Todo presidente aí que vem, a gente pagou tal dívida, né? Desde a época do Wagner, a gente pagou a dívida do Gilvan, pagou fazendo outra. Sérgio agora, a gente pagou a dívida da época do Gilvan lá, sei lá, aquele volante lá, esqueci o nome dele, Denilson, né? Pagou fazendo outra, porque o dinheiro não brota do chão, o Cruzeiro não tem de onde fazer receita. As vendas de jogador que o Cruzeiro faz aí hoje, mal dá para pagar o operacional mensal, a folha de pagamento. Então, chegamos num patamar onde começa a ficar mais difícil baixar essa dívida. O que tinha para negociar, o capim alto, já foi. Então, a dívida do Cruzeiro é uma dívida agora, então não adianta vender sonho para a torcida e falar, não, todo ano nós vamos baixar 100 milhões. Não existe isso. Não existe isso. Só para vocês entenderem, vou fazer uma analogia aqui, tá? A dívida dos dois, e aqui, bobagem ficar disputando, a dívida do Atlético é maior que a nossa maior da... As duas dívidas são terríveis, o Atlético pode ser até maior, mas ela tem algumas vantagens em relação às nossas, que eu vou falar daqui a pouco. E assim, os dois estão morrendo abraçados com essa briguinha. A nossa é maior, a nossa é menor, na verdade, não vamos cruzeirar, eles cruzeiraram feio. Então, o que acontece? Os dois times estão em uma situação muito periclitante, muito mesmo, muito, no Atlético e o Cruzeiro. Agora, deixa eu explicar a cada um com a didática aí, para entender do que nós estamos falando. Gente, imagina um clube de futebol aí do tamanho do Cruzeiro, do Atlético, dá 300 milhões, muito bem gerido, dá 300 milhões de receita por ano. Significa 250. Uma dívida de 1 bilhão é 4 vezes a receita do ano. 4 vezes o valor da receita do ano. Imagina um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês, ganha 12 mil ou 13 mil com 13º por ano, tá? É como se ele tivesse uma dívida de 50 mil reais. Você está dizendo o seguinte, hoje, Cruzeiro e Atlético são um trabalhador que ganha um salário mínimo e tem que pagar 50 mil de dívida. Como que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga 50 mil reais de dívida? Estou falando ganha, não é lucra, não. É ganha, recebe. Pior, historicamente, esse trabalhador, que é o Cruzeiro e Atlético, eles gastam mais do que o salário mínimo todo mês. Por isso, eles endividarem 50 mil. A dívida é exatamente porque você gasta mais do que você ganha. Então, significa que o cara é um trabalhador que tem que pagar uma dívida de 50 mil reais, ganhando R$ 1.000 por mês, e ele ainda tem um histórico de gastar mais do que o 1.000 por mês, ou seja, não costuma sobrar nada, costuma aumentar a dívida. Pior dois, segunda situação, o juro dessa dívida entra nas suas despesas mensais. Então, quando ele não tinha dívida, lá no começo, Cruzeiro, Atlético, esse trabalhador, ele tinha um salário de 1.000, gastava 1.100. Agora, com dívida, ele tem um salário de 1.000, gasta 1.100 e ainda tem que pagar, sei lá, R$ 200 por mês de dívida, de juro dos 50 mil. Isso num juro baixo, tá? Né? Porque antigamente é 1% ao mês, aí se você jogar a dívida antiga desse time, é R$ 500 por mês. Então é o seguinte, ele já tem um hábito de gastar, ou tem um padrão de vida que não comporta dentro do salário mínimo, tem o juro para pagar e tem que pagar essa dívida. Não existe. Então, o que eu bato muito nessa diretoria do Cruzeiro, falar do Cruzeiro mais especificamente agora, é perfumaria, cortina de fumaça, cowork para cá, sei lá o que, jogador fica em casa para lá, camisa assim, camisa rosa. Cara, isso é perfumaria. Isso não vai resolver nosso problema. Nós chegamos num momento, numa situação financeira, que não vai ser. Isso que eles estão falando é mais ou menos que o trabalho. Vamos voltar na nossa analogia. É como se assim, um trabalhador ele falou, agora eu vou resolver minha vida. Como? Eu vou aumentar 10% da minha receita. Eu vou botar um puta marketing aqui e vou fazer uma renda extra, eu vou vender bombom e os times. Eu vou botar um puta marketing, em vez de ganhar 1.000, eu vou ganhar 1.100. E vou fazer um trabalho de redução de custo, vou alugar o cowork, no caso dos times de futebol, vou cortar algumas pessoas, e ao invés de gastar os 1.100, 1.200 que eu venho gastando, eu vou gastar 1.000. Aí eu começo a ter 1.100 de receita, 1.000 de despesa. Gerei 100 de déficit.
de superávit. Tá, mas aí eu tenho que pagar 250 do juro. Ou seja, mesmo com essa perfumaria toda que o Cruzeiro está fazendo, que o Atlético pode fazer, contratando o Falcone, consultoria, eu falo de cadeirinha porque eu sou ex-Falcone, a minha empresa de melhorar resultado, reduzir custo, não resolve. Times ou empresas numa situação dessa, empresas já estariam falidas com essa dívida, mas futebol tem umas particularidades, elas precisam de um negócio que chama turnaround. É uma virada de mesa. Eu venho falando há muito tempo, o Cruzeiro está perdendo tempo. Desde o primeiro dia que eu fui lá, que eu fiz o plano da reconstrução, que eu fui lá conversar com o Conselho Gestor, até hoje. O Cruzeiro precisa ou fazer uma restauração dos seus patrimônios, ou clube empresa para entrar com um investidor forte. Gente, um parênteses aqui, esqueça abrir capital. Empresa para abrir capital precisa ter compliance. Qual que é o compliance que o clube de futebol tem? Governança. Quem que vai investir numa empresa que faz 20 anos que não dá superávit operacional e que deve 1 bilhão de reais, sei lá? Ninguém. Então, gente, esquece essa baboseirinha de abrir capital. Não vai acontecer, não tem estrutura para isso, não tem compliance para isso. Investidor, sim. O clube abre capital, esse investidor assume o controle operacional do clube, que ele também não é bobo de colocar um dinheiro e falar: toma o dinheiro, Sérgio, você e o Conselho Deliberativo, Família União, eu vou botar 400 milhões, vocês gerem isso, se der resultado, eu estou aqui. Lógico que não, né? Os caras não são otários. Os caras vão falar assim: ó, eu tenho aqui um fundo de 400, 500 milhões, eu ponho para amortizar as dívidas no curto prazo, para dar fôlego financeiro para o Cruzeiro, para investir num time, começar a ter um time para subir, um time mais foda, começar a fazer a roda girar, mas eu vou botar um executivo de futebol para fazer isso, não vocês, sai fora. É o único jeito do Cruzeiro resolver. Ou procurem aqui no YouTube, nos meus vídeos anteriores, aquela reestruturação patrimonial que eu falei que pode resolver. Para o Atlético é a mesma coisa, gente. O Atlético tem até mais patrimônio que o Cruzeiro. Inclusive agora trocou um patrimônio que parte de um patrimônio que gerava receita para o shopping por uma incógnita. Já era incógnita antes da pandemia. Depois é mais incógnita ainda que é um estádio. Para mim foi uma decisão desastrosa. Mas tudo bem, o pessoal vai falar que eu sou suspeito, que eu sou cruzeirense, mas eu estou dizendo o seguinte: o Atlético tem patrimônio. Só que o patrimônio ele pode gerar despesa. O Cruzeiro tem um monte de patrimônio, igual era o prédio da sede administrativa, gera despesa. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma reengenharia e transformar esse patrimônio em dinheiro para amortizar essa dívida, porque a dívida gera juro caro. Ou entra o investidor. Do lado do Atlético, eu acredito que já está sendo formada a Câmara exatamente para virar clube empresa, com o Rubem Menin sendo um dos investidores do Atlético, um dos donos do Atlético. Porque, para mim, não faz sentido um cara botar tanta grana se ele não tiver algo em mente na história ali, ou então ele está querendo doar, igual eu falei anteriormente. Então, se você pegar o perfil da dívida do Atlético, é melhor que a do Cruzeiro. A dívida do Atlético é maior do que o Cruzeiro, mas o perfil dela é melhor. O que é perfil? A dívida do Atlético, o Atlético não está com... O Atlético tem um problema econômico, o Atlético não está com problema financeiro, o Atlético tem dinheiro em caixa, tanto é que está contratando à torta direita. Quem está fornecendo dinheiro? Rubem Menin. Como? Empréstimo. E isso é bom e é ruim. Eu falei isso atrás. O Atlético ter dinheiro livre, o que acontece? Ele tem a sensação de que pode gastar. O Cruzeiro não consegue nem se quiser. Como é que o Cruzeiro vai contratar? Não tem dinheiro, então obriga o Cruzeiro a conter gasto. O Atlético não. O Atlético gastou um absurdo esse ano e vai gastar de novo em 2021. E mesmo que ganhe título, que eu acho que há uma chance grande de ganhar, estou montando um puto no elenco, eu duvido que, né, com essa pandemia, com o tamanho da torcida do Atlético, que é médio, com a situação atual, que eles consigam gerar receita para pagar sequer os gastos do ano, quanto mais as dívidas, o juro das dívidas, e amortizar a dívida. Então, gente, a situação é essa. Agora, eles não têm dívida de curto prazo, eles conseguem. Se vencer amanhã 5 milhões uma dívida FIFA, eles levantam com o Rubem Menin e pagam. Se precisar contratar mais um cara, eles têm. Mas isso vira dívida, não é dado. O Cruzeiro não, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro está vendendo almoço para comprar a janta. Então a situação do Cruzeiro é muito mais... O Cruzeiro está sufocado. O Atlético não está sufocado. O Atlético vai sufocar a partir do momento que essa dívida virar 1.200, 1.300, que se continuar vai, 1.400, 1.500,
e o Rubem Menin não conseguir implementar o projeto dele de clube-empresa, vamos supor, aí o que vai acontecer? Ele vai falar, peraí, dá o meu dinheiro. Aí o Atlético vai passar um apertinho bom. Bom, gente, então essa é a situação. O Atlético ainda vejo uma outra vantagem. Me parece que a gestão do Atlético é mais preocupada com a situação que é do próprio do Cruzeiro, tem esse tal do Business Day aí que eles vão fazer, não sei, e um conselho que parece mais bem intencionado. O Cruzeiro não, né, gente? Então o Rubem Menin está investindo dinheiro no Atlético porque ele confia em quem está gerindo o dinheiro dele. O bobo ele não é, cara. O cara não fica bilionário bobo. Cruzeiro, ninguém quer investir dinheiro no Cruzeiro, porque ninguém confia nem no Sérgio, muito menos no conselho que o Sérgio anda alinhado. Então, as perspectivas de conseguir resolver o problema são maiores do Atlético que do Cruzeiro, eu acho. Agora, o Atlético tem menos torcida que o Cruzeiro. O Cruzeiro, se bem gerido, ele recupera mais rápido do que o Atlético, porque a mola propulsora da receita de um clube é o tamanho da torcida. Mas ninguém está querendo investir no Cruzeiro, nem o torcedor, fazer sócio, nem nada. E ninguém confia na gestão atual, muito menos no conselho. Então o Cruzeiro precisa de um turnaround moral, né, que eu venho falando. Eu falava desde a época da reconstrução financeira e moral. O Cruzeiro não fez nenhum dos dois. Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio jogado fora. O Cruzeiro não fez o dever de casa. Fez medidas paliativas, igual o Conselho Gestor fez, baixar uns gastos, pagar isso aqui e empurrou para frente. O problema do Cruzeiro continua o mesmo. Ah, negociou, baixou 100 milhões, baixou, vai aumentar de novo. Com juro, vai aumentar de novo. Não se iludam, a nossa dívida bate 1 bilhão também, rápido. Então, briguinha de torcida para ver quem tem pior dívida, gente, é dois trabalhador fudido ganhando 1.000 por mês, gastando 1.200, tendo que pagar 200 de juro, tendo uma dívida de 50 mil reais, brigando entre eles para dizer quem que é mais fudido, quem é mais pobre. É o filho dos dois falar, meu pai é menos fudido que o seu. O meu é 10 centavos, deve 10 centavos a mais. Cara, a situação é ruim dos dois. Quero ver qual que é a solução. Não vejo para o Atlético, para mim, ou é clube empresa, ou é abrir mão mesmo de patrimônio, vender, de repente, o próprio estádio que foi feito agora, eu não entendi nada desse estádio. Um time invadido do Atlético tem que fazer esse estádio, ou vender os seus outros patrimônios, ou o resto do shopping, que seja. O Cruzeiro centralizar tudo num lugar só e vender tudo, fazer toda a engenharia financeira para liberar, de garantia. Eu sei que não é fácil, nunca falei que é fácil, mas já ficamos 1 ano e meio sem fazer porra nenhuma. É isso que eu falo. Quem inventa desculpa demais acaba não executando nada. Então, quem é muito bom de desculpa não é bom de gestão. Desde o primeiro dia que eu falo, me ironizaram e não fizeram nada. Ah, não é fácil, Júlio. Eu sei que não é fácil, por isso que eu estou falando 1 ano para começar, porque demora 1, 2, 3 anos. 1 ano de dívida do Cruzeiro é 100 milhões de juros. 100 milhões de juros. Ah, a gente vai vender, vai pagar a dívida de jogador. Você quer enganar quem, torcedor? Com a situação financeira nossa, qualquer jogador nosso, com 5 a 10 milhões de reais sai. Qualquer um. Mas não pagar dívida, isso não paga 1 mês de folha. Ah, mas o Flamengo vendeu jogador 100 milhões, o Flamengo pode segurar. A gente não pode segurar, a gente não tem dinheiro. Ou você acha que se alguém que eu chegar aí com 10 milhões, o Cruzeiro, não, eu vendo só por 100? Vendeu o Maurício por quanto? Nossa principal joia da base. Bom, gente, então essa é a situação, tá? Espero que tenha sido claro, tenha sido esclarecedor para vocês. Curta aí, comenta, compartilha. Vamos bater um papo sobre isso aí no Twitter, onde quer que seja. E que Deus abençoe a cabeça aí dos nossos dirigentes aí para melhorar a situação, tá bom? Daqui a pouco eu acho que é o América que vai começar a ser soberano em Minas. Durmam com essa. Abraço, galera. Tchau, tchau.